Fala pessoal, bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast Temp e nosso tópico agora é falar sobre rendimento, é alta performance do empresário. E para falar sobre isso, eu trouxe um cliente, trouxe um amigo nosso que domina essa área. Luciano, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, fique à vontade, vamos fazer essa troca. Vamos sim. Obrigado, Pedro, pela oportunidade. Viu? Agradeço muito imensamente, ainda mais para falar para um assunto tão bacana que é performance e saúde. Show de bola, um tópico também que eu sou um cara fissurado, gosto bastante de performance, pessoal. O Luciano, ele é um preparador físico, tem sua academia, já teve uma longa história, tem um grande background nisso. E para a gente começar esse papo, o pessoal entender quem que é o Luciano, conta um pouco da sua história para a galera, quem que é o Luciano, de onde que ele veio, como teve essa ânsia por esse lado. Vamos lá. Bom, o Luciano é de São Paulo, né? Hoje eu estou aqui em Resende Costa, mas eu sou de São Paulo, comecei na área administrativa, numa empresa chamada Metal Leve. Hoje ela foi comprada pela Mali, então fabrica pistão, bronzinas, né? Então fiquei 12 anos, mas sempre gostei de esporte, sempre gostei de futebol. Então minha mãe falou um dia: filho, você precisa se formar, eu quero ter um filho formado. Falei, bacana. E eu estava na área administrativa, né, recursos humanos, tal. E eu pensei no quê? Bom, no esporte, vou me formar em educação física. E foi o que eu fiz. E quando acabou a faculdade, né, terminei, me formei, eu saí da empresa. E aí, só para você ter uma ideia, eu não montei logo uma academia, né? Eu queria ser empreendedor. E eu também tinha uns outros cursos extras curriculares aí, pizzaiolo, panificação, esses negócios tudo, e Legal. montei uma pizzaria. Não sabia, diferente. Exatamente, montei uma pizzaria, mas com 5, 6 meses eu fechei, porque São Paulo né, a incidência de não só crimes e assaltos é muito grande. É uma selva, né? Nós fomos assaltados 3 vezes em 5 meses, aí eu desisti. E desanima, né? Aí desanimei, aí tinha um amigo meu que ele tinha academia, ele queria vender uma das academias, e eu comecei a pensar, por que não? E aí eu comecei a pesquisar sobre a academia, sobre como montar, mas eu não comprei a dele, montei a minha com um sócio, né? Nós montamos a academia, de início foi um sucesso, montamos no verão, né? Então, quem for montar a academia hoje, toma só cuidado no que eu vou falar agora. Né? Então, assim, montamos no verão, bombou, né? Foi um espetáculo, e aí eu me empolguei, né? Primeira vez. Projeto verão, né? Projeto novo, cheio de gente, academia lotada. Me empolguei e comecei a comprar novos equipamentos, ampliei o espaço, aluguei um espaço maior. E aí o que aconteceu? Chegou o inverno, a queda de alunos foi 30%, 40%. Então eu fiquei com a dívida alta, porém o que entrava já não supria as minhas dívidas, né? E aí o que aconteceu? Tivemos que fechar. Então, com 1 ano e pouco mais ou menos de academia, nós tivemos que fechar. E aí eu fiquei assim muito triste, né? Porque era um sonho. E o meu amigo não era da área, então ele voltou para a área administrativa dele, né? E eu fiquei sem saber o que fazer, mas sempre estava ali fazendo contas. Eu falei, da academia dá certo. Eu só preciso talvez mudar algumas coisas. E aí, depois de 5 meses, eu não arrumei outro emprego. Depois de 5 meses, eu falei para minha mãe, vou montar a academia de novo. Aí ela falou assim, você é doido, não monta, não vai dar certo, não monta, não vai dar certo. Eu falei, eu vou montar. Ela falou assim, filho, é o seguinte, eu tô falando para você que não vai dar certo, mas o que você precisar de mim, eu te ajudo. Eu falei, beleza, eu preciso de um dinheiro. E aí ela vendeu um carro dela, novo na época, e me deu esse dinheiro. E aí eu investi, montei a academia, outra academia, mas no mesmo lugar que eu fechei a primeira. No mesmo lugar? No mesmo lugar. Sozinho. Né? Agradeço meu amigo Edson aí, que era meu parceiro, era meu sócio, né? Ele também me ajudou para montar essa segunda academia. E aí foi um boom, né? Foi um espetáculo, porque a academia começou a dar muito certo. E aí já não era numa avenida principal. Eu, depois de 1 ano e meio, eu já peguei um espaço maior, que dava 4 vezes a academia onde eu estava, numa estrada principal, um movimento muito grande, e montei a academia lá, a terceira academia, né? Já é a terceira. Já é a terceira. E aí eu montei a academia, e aí, assim, graças a Deus, foi um sucesso, né? Foi onde começou a minha história aí em academia, estava no ramo.
E aí depois, com o tempo, né, a academia fez muito sucesso, eu pensei, por que não abrir outras unidades, né? E aí eu creio que foi o meu erro, né, de abrir outras unidades, né? Eu acho que a gente pensa no início que talvez abrindo outras unidades você vai ter um lucro maior, né? Foi o que eu pensei, mas não, eu tive muitas despesas. Chegou uma época que eu estava com mais de 30 funcionários, meu estresse foi muito grande, né? O estresse muito grande. Eu já não participava mais com a minha família. Meu filho era pequeno, eu não via meu É filho. onde começa a atrapalhar, né? Exatamente. Eu não via meu filho. Eu trabalhava sábado, domingo, feriado, então não conseguia mais administrar aquela quantidade de filiais. Então foi aí que eu comecei a, né, vendi uma academia, uma eu passei para o sócio e fiquei com uma só, que foi a que deu início a Todo aquele processo. E quando todo o você processo. abriu mais empresas, você abriu em regiões diferentes de São Paulo? Só para você ter uma ideia, teve uma academia que eu abri praticamente do lado da outra, né? Só que com, vamos dizer assim, com um ticket médio maior, né? Visando um outro público. Uhum. E também foi um sucesso. E assim, enquanto eu estava numa academia, eu estava com 800 alunos, né? A outra eu estava com 950 alunos, né? Foi um sucesso. Mas a dívida dela era muito alta, né? Dessa academia. Investimento maior, equipamento Exatamente. melhor, Mais tal. funcionários, né? Então a dívida dela era muito alta. Então assim, eu fiquei com ela 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos, mas sem lucro porque a dívida era alta. O estresse estava muito grande, né, muito alto, então, assim, eu vivia angustiado, me tremendo todo. Eu falei, não, vai chegar uma hora que eu vou infartar, né? E aí eu peguei e passei essa academia. Fiquei só com a que deu início, a tudo. Exatamente. É muito legal você comentar isso, porque o pessoal às vezes quer crescer a todo custo, né? Exato. Quer crescer sem direção, quer só aumentar, mas isso pode cavar a própria cova, né? Pode cavar a própria cova. Pode prejudicar a primeira, que foi um sucesso, que deu tudo certo, para tentar suprir a outra. Exato. E quase, na verdade, eu perdi a primeira, né? Porque eu tirava dinheiro da primeira para suprir as outras, né? Então eu perdi, eu acho que 3 ou 4 carros na época para pagar aluguel atrasado das outras academias, para pagar os meus compromissos, né, com salários e outras coisas mais, né? Então aí eu falei, não, eu vou parar com isso antes que eu perca também essa primeira academia que sempre deu lucro, né? E é muito legal você comentar isso, porque a questão em si de uma empresa conseguir girar é ter um caixa saudável que a gente fala, ter um fluxo de caixa legal, tudo. Sim. E se vai para um momento que, cara, não tá legal, tô tendo que tirar dinheiro de outros lugares, tive que dispor de um bem meu. Sim. Cara, é a hora que a pessoa fala assim, não, eu vou deixar essa parte para lá, vou reestruturar, vou voltar, igual você pensou. E nesse processo, Luciano, quando que você falou assim, cara, vou tentar minha vida, vou sair aqui do centrão, vou pro interior, cara. Quando foi esse estralo? Foi na pandemia. Foi na pandemia. Na pandemia, né? Então, assim, a família da minha esposa já estava morando aqui, né? Na verdade, eu conheci minha esposa aqui num carnaval, com 18 anos, e aí depois de 12 anos, eu reencontrei ela de novo num carnaval aqui nessa cidade. Interessante. E começamos a namorar, casamos, ela foi para São Paulo, ficamos lá o tempo, né? E na pandemia, né, para não ficar lá, a gente veio para cá, para casa dos pais dela, né? E aí, assim, foram 7 meses praticamente, a academia fechada e os gastos, né, ainda continuava todo mês. Aluguel, né, então, funcionários, então tinha muita coisa. Então, eu fui vendendo o que eu tinha, né, então eu cheguei praticamente no fundo do poço, né. Então eu não tenho vergonha em falar que eu praticamente teve 2 meses aí que meu sogro me sustentou, né, quando não era meu sogro, era minha mãe. Né? Então foram 7 meses de academia fechada, sem entrar R$1. E quando retornou, né, a academia começou a abrir com restrição e tal, aí eu comecei a pensar, puta, eu preciso, né, ou recomeçar, exatamente, né? Ou recomeçar em São Paulo, né, ou recomeçar aqui. Porque aqui eu já estava, mesmo na pandemia, eu já estava atendendo online. Né, fiz um projeto de emagrecimento, inclusive legal. Quem está me assistindo aí, quem foi meu aluno, né, sabe do que eu estou falando, o LV30, e nesse programa de emagrecimento eu fiquei conhecido.
fiquei conhecido na cidade. E aí, depois do programa de emagrecimento, eu peguei alguns equipamentos que eu tinha em São Paulo, que já estavam guardados para vender, e trouxe para cá e montei primeira academia em Resende Costa na garagem do meu sogro, né? Então, foi na garagem do meu sogro que eu iniciei. Aí as pessoas começaram a ir, né, na academia. Eu falei, pô, por que não? Por que não, né? Não tinha nem porta, só para você ter ideia, era lona, né? Então, quando chovia, ventava, era um Deus nos acuda danado, né? Então, eu falei, por que não? E aí eu vendi a academia em São Paulo e peguei o dinheiro e investi no espaço lá na casa do meu sogro, praticamente no terreno do meu sogro. Eu investi para montar o estúdio de personal Luciano Vilar, né? Foi aí que tudo começou. Que tudo começou. Eu achei muito legal a sua história, porque é uma história de quem tem gana mesmo. Porque chegar nesse ponto que o Luciano teve que passar, chegar no fundo do poço, igual você falou, querer fazer, até no início mesmo, sua mãe não acreditava, mas estava lá. Sim. Aquela ideia, não, eu como empreendedor, eu tenho a minha ideia, vou botar ela pra frente, não quero nem saber quem tá comigo, mas eu vou ter que fazer. É muito legal ver e entender esse mundo, entender como que é, igual, você é um cliente nosso, entender às vezes as dores que os nossos clientes já passaram, para saber até como que a gente vai lidar na hora de conversar com a pessoa, na hora de passar. É muito bacana isso. E como você passou por muito perrengue como empresário, eu quero passar uma visão para quem é empresário aqui voltado para isso. Nessa época, cara, que você tava lá matando um cachorro de dia para conseguir ficar de noite. Você conseguia treinar, cara? Conseguia dar aquela dedicação pro seu físico? Eram 2 vezes por semana, 3 no máximo. Então, assim, eu sempre gostei de jogar bola, né? Eu sou fanático por futebol. Então, quer dizer, o futebol era pelo menos 2 vezes certo na semana, eu já me exercitava, né? Mas a musculação em si era 2 vezes na semana. Eu consegui me exercitar, até mesmo porque isso sempre me fez bem, né? Psicologicamente falando, então, para me deixar mais forte, dinâmico. Então, eu nunca parei, né? Então, eu sempre estava fazendo algo. E até bom você comentar isso, você falou que te fazia bem. Sim. Uma pessoa, a sua rotina estava maluca, igual de muitos empresários que vão ver esse vídeo aqui, ver esse podcast. O que você depois conseguiu fazer para integrar um treino de novo na vida? Como que você conseguiu colocar lá mais treinos por semana? O que você teve que dispor, dar prioridade para isso? Essa é a palavra, prioridade, né? Então eu comecei a colocar que a minha prioridade no dia seria eu, né? Então, quer dizer, sem o exercício físico, sem algo em relação ao esporte, eu não conseguiria, né? Por exemplo, fazer o trabalho diário, que a gente sabe aí que é árduo, né? O nosso trabalho diário. Então, eu estaria muito mais cansado, eu estaria muito mais indisposto. Então, creio que essa questão me ajudou bastante para que eu, né, continuasse aí continuar a sua jornada, né? Exatamente. Porque o exercício físico, a gente vê muito pessoal falar, eu mesmo gosto bem de exercício, eu vejo que faz muita diferença para mim no dia a dia, quando eu faço exercício, quando eu não faço. Você acha que tem uma ligação direta, por exemplo, no estresse da pessoa, no humor dela, fazer exercício? Tem. Porque, na verdade, o exercício ele libera hormônios, e um dos hormônios é o hormônio do bem-estar, né? Hormônios do prazer, né? Então, isso aí, tanto que quando você, às vezes, a maioria das pessoas as pessoas que estão nos ouvindo aí, que treinam, né? Mas não gosta de treinar. Então, às vezes, está em casa, eles ficam procrastinando ali para ir para a academia, mas o que eu mais escuto porra, eu não queria vir, mas parece que quando eu vim, porra, olha que sensação gostosa, né? Então, quer dizer, eu escuto isso todo dia, né? Então, realmente é porque o exercício, ele traz essa sensação para você, né? A sensação do prazer. E quando você não faz, olha que interessante, quando você não faz o exercício físico, quando você está no dia a dia ali, né, trabalhando muito, no estresse, né, ainda mais empresários que tem que chega as contas para pagar, às vezes joga os boletos para cima, o que cair, né, o que cair no chão lá para cima é o que você paga, né? Então já passei muito por isso, né? Então, quando você está nessa época de muito estresse, é liberado um hormônio que é o cortisol, né? O cortisol ele já é liberado no corpo humano, mas numa quantidade benéfica, vamos dizer assim. Quando ele está em alta, né? Esse hormônio é o hormônio que a gente chama de hormônio do estresse, né? Então ele
o que ele faz? Ele reduz a sua massa magra, ele deixa você mais estressado, ele faz com que você não durma bem, e aí vira vamos dizer assim, uma cadeia, isso que a gente pode falar de consequências daí, né? Você não dorme, então se você não dorme, você não aumenta a massa magra, você perde massa magra, se você perde massa magra, você fica mais fraco, então se você perde massa magra, você aumenta a gordura corporal aumenta, no caso, a questão pode ser que você fique obeso, né? Se ficar obeso já entra doença, aí é hipertensão, por causa da gordura no sangue, gordura corporal no sangue, questão do colesterol, aí vem diabetes, ou seja, cara, vai virando uma quantidade desencadeia, exatamente, vai desencadear muitas coisas, muita doença, e aí a pessoa sempre fala, mas eu não tenho tempo, né? Eu não tenho tempo para treinar, só que assim, um dia você vai ter que ter tempo para ficar em cima de uma cama, né, cuidando da sua doença, entendeu? Isso vai acontecer, isso eu falo muitas vezes para os meus clientes, ainda mais quando eu tinha o cliente do projeto de emagrecimento, né? A gente tentava entrar um pouco na mente desse cliente para que ele pensasse fora da caixinha, né? Pensasse algo diferente. Por que eu vou fazer exercício físico? Por que eu tenho que emagrecer? E aí a gente costumava colocar essa sementinha na cabeça deles, e é por isso que eles tinham os resultados. Aquela mudança, exatamente. Né, Não, e é muito legal. Pessoal, o Luciano tem que ser escutado. Olha o que ele falou. Ele mostrou pra gente o que o nosso estresse pode causar. A gente, com o exercício, como que pode contornar isso. Exatamente. Essa questão de tempo, eu acho muito legal. Isso também compartilho dessa ideia. Uhum. A pessoa que não tem tempo hoje é porque não é prioridade para ela. Sim. E eu conheço várias pessoas que tiveram que criar essa prioridade. Uhum. Porque, beleza, o painel do carro acendeu a luz vermelha. Aí quando acende a luz vermelha, a pessoa vai lá, não, eu tenho que me cuidar, tal. Uhum. Começa aquele processo todo intenso. Então vai muito de perfil de pessoa, né, Luciano? Vai. Fazer o exercício, gostar de fazer isso. Uhum. E lá, no pessoal que você atende lá, pegando mais o lado do empresário. Certo. O que você identifica numa pessoa quando o empresário chega lá normalmente? Ele quer essa mudança, quer o exercício mais voltado para quê? Para a performance dele? É para a família? Qual que é o questionamento da pessoa quando ela te procura? Normalmente, quando o empresário procura, é porque o médico acendeu a luz vermelha. O médico mandou. O médico mandou. Entendeu? Exatamente. Então, quem está lá, que é empresário, a maioria deles é porque o médico mandou. Né? Por causa aquela rotina louca que você já viveu, né, cara? Ó, você sai de casa às 7 da manhã, chega às 8 da noite, fica lá por conta de trabalhar, não para, não tem uma pausa, estresse lá em cima. Aí o carro vai bater. Exatamente. E aí o médico, quando o médico manda, né? Aí ele obedece. Aí o rapaz obedece. Ele obedece. Porém, chega lá, isso não quer dizer que vai dar continuidade, né? Então eles chegam com colesterol, normalmente colesterol alto, né? Pressão alta. Normalmente aqui em Resende Costa tem muito disso. A galera, pressão é lá em cima, né? Então, sei lá, às vezes é com menos de 40 anos, mais ou menos, pessoas jovens, né? Vamos dizer assim. A média lá desse pessoal do público empresário para você, né? Mais ou menos isso, 40 anos? 40 e poucos anos, exatamente, né? Então, chega já com, vamos dizer assim, doente, né? E aí, quer o exercício físico para, na verdade... Ajudar, minimizar essas doenças, né? E quando esse pessoal chega para você, consequentemente eles estão num estágio mais avançado, então não tem como você pegar muito leve. Concorda comigo? Você não pode dar uma coisa mais baixa, tem que entrar um pouco mais agressivo. Como que você trabalha com o pessoal nesse caso? Você monta um treino, mas já chega logo de cá tendo que ser um treino forte, mais fraco? Como que você gosta de trabalhar com o pessoal? Não, tem que ser um treino mais fraco. Tem que ser um treino mais fraco, né, para adaptação muscular, para adaptação não só muscular, mas também cardiorrespiratória. Então, assim, por quê? Porque esse cliente, né, esse empresário, ele já vai sentir dor, porque vem de uma vida totalmente sedentária, né? Então, qualquer movimento que você colocar mais ali naquele corpo, né, o músculo vai chiar, né? Então, você coloca pouca carga, né, uma intensidade menor, mesmo assim você já explica, olha, você vai sentir dor, né? Nessa primeira semana, os primeiros 15 dias é mais chato e tal, e aí depois da segunda semana você começa a aumentar um pouco mais a intensidade e vai explicando para ele com o tempo que ele precisa
né, aumentando a intensidade para que o corpo dele continue dando os resultados. Né? Porque se ficar na mesma intensidade também, aí não vai te dar o resultado. Vai ficar né? só naquela mesma. Exatamente. Você tem que desafiar. Você treina, você sabe disso. Você sempre, no seu caso, você sempre está colocando cargas maiores, né? Uma intensidade maior para que você desafie o seu músculo e ele continue te dando resultado, continue crescendo no seu caso. Né? Já para eles também a intensidade vai ser um ponto-chave, porém, depois de um certo período. Né? Porque imagine só, a intensidade alta para mim não é a mesma que para você. Sim. Imagine para uma pessoa sedentária. A intensidade alta para uma pessoa sedentária pode ser uma caminhada na esteira. Nunca fez nada. Então, caminhou na esteira, no outro dia está toda dolorida, musculatura dolorida, né? Tá ali na esteira achando que pode ser que vai infartar, né? Com a caminhada de 4, 5 velocidade 5 ali, né? Então é isso. Então a intensidade é com o tempo, é gradativo. Aí sim você consegue manter aquele cliente ali e mostrar os benefícios do exercício físico, né? Ele precisa ver os benefícios, senão ele não fica. Entendeu? Porque até o corpo dele também, às vezes, tem alguma diferença visual, demora um tempo, né? Demora um tempo, né? E é interessante, você falou, a questão do visual, é interessante que a pessoa vá pela saúde, né? Que a consequência, né? Da questão da pessoa ir para a academia, uma das consequências também é essa questão do visual, da autoestima, da estética, né? O que o empresário quer é só estar com o sistema dele bem definido, com um carro bem revisionado. Exatamente. Né? Exatamente. E se eu, por exemplo, o Pedro chegasse lá hoje, Luciano, não faço nada, cara, trabalho de 8 às 8, não faço nada, eu tô querendo criar um tempo para mim aí. O que você me indicaria? Como que eu poderia começar? Começaria de manhã? Começaria de noite treinando? Quantas vezes por semana? O que você acha que seria um mantra legal disso aí? Eu creio que 3 vezes por semana seria o ideal, né? Para começar. Isso eu te falo ali na questão dos 15 dias. Eu colocaria para você, vem 3, você não tem muito tempo, vem 3 vezes por semana, um treino de 40, 45 minutos, né? Por quê? Como você tá lá porque o médico te encaminhou. Né? Você não gosta de treinar, você não quer estar lá, né? Então eu preciso te fazer algo para que você continue lá. Se eu te dou um treino no primeiro dia de 1h30, 2 horas, cara, você não volta mais. Você não volta mais porque você vai ficar muito dolorido, aquele negócio para você é estressante, não é motivador, né? E você não vai voltar. Então eu vou te dar um treino leve, um treino eficaz de 40, 45 minutos, 3 vezes por semana, para que o seu corpo comece a ter as adaptações, né? E aí depois dos 15 dias eu já vou trocando ideia contigo, a gente vai precisar aumentar a quantidade de dias na semana, o que você acha, dá para vir, né? Lógico, se der, ótimo, se não, a gente só vai aumentar a intensidade dos exercícios nos 3 dias na semana. Às vezes aumentar um pouco mais o tempo dele, exatamente, né? O tempo, exatamente. E nesse processo de transição, para melhor da saúde do empresário, você vê que em média o pessoal demora quanto tempo em si de academia para um exame igual, colesterol tá alto. Quanto tempo de exercício físico alinhado com uma alimentação, por exemplo, normalmente demora para a pessoa voltar àquele nível normal? Sim, depende, né? Depende como que tá essa questão dos níveis de colesterol, mas para que você tenha um resultado bacana, aliado com alimentação correta, né? Então, exercício físico, alimentação correta é o que vai te dar os seus resultados aí em 2 meses, mais ou menos, né? Então, creio que é rápido. E não só a questão do colesterol, então você vai ver vários benefícios, né, ao longo desses 2 meses. E se você colocar na balança, você vai falar, puta, por que eu não fiz isso antes? Né? Escuto muita gente falar isso, cara. Escuto muito falar isso também. Né? Então, exatamente. Até a disposição pra gente conseguir bater o dia lá, um dia que é mais cansativo, longo, cara, muda demais. Muda. O treino está bem, que o seu corpo tá assim, com certeza, firme lá, conseguir manter isso. Olha que legal, galera. A gente tá conversando aqui com vocês justamente o que envolve a vida da pessoa para tomar a decisão de entrar numa academia, por exemplo, de melhorar de vida. E você, como empresário, a gente entende, cara, você trabalha demais. Você tem muito tempo. Mas é interessante você criar essa prioridade, que o Luciano comentou com a gente, para transformar até mesmo a sua rotina em rotina de alta performance. Por quê? Estresse para a gente é horrível na hora de tomar a decisão. Sim. O Luciano mesmo compartilhou uma parte da história dele que falou sobre isso, está com estresse muito alto. Então é legal a gente alinhar esse ponto. Ô Luciano, eu acho muito legal na sua academia que tem várias coisas diferentes. Eu lembro que
Era lá na garagem do seu sogro, né? Quando a gente começou, quando eu comecei lá. É. Eu lembro que eu cheguei lá, cara, teve um dia de noite, luz de LED, de balada. Eu fiquei assim, cara, que doideira que tá acontecendo aqui. Conta um pouco pro pessoal, que tipo de produto que você tem lá na sua academia? O que é seu público-alvo em si lá? Vamos lá. Bom, na verdade, o meu público-alvo, né, sempre foi uma galera, vamos dizer assim, acima dos 28, 29, 30 anos, né? Então, eu sempre trabalhei aqui, né? Quando eu vim para cá, para Resende Costa. Então, eu sempre trabalhei com um público ali acima dos 30 anos, justamente por causa dessa questão de saúde. Então, como eu comecei aqui, iniciei com emagrecimento, então, quem ia lá era a galera que estava realmente acima dos 30 anos, né? Querendo emagrecer, não só pela estética, mas pela saúde. Então, o meu foco sempre foi essa galera aí, né? Lógico que agora, com a abertura da nova academia, o espaço maior e tal, então tem uma galera mais jovem, né? Mas o público-alvo sempre foi acima dos 30 anos aí. Aí você lá tem, você tem spinning, né? Sim. Porque você tem spinning, musculação, mas o que você tem? Musculação, spinning, tem funcional, né? O treinamento funcional, que é eu sou apaixonado pelo treinamento funcional, é o que mais dá resultado, não só na parte do condicionamento físico, mas para o emagrecimento em si, né? A musculação, spinning, funcional, tem step dance, né, que é uma aula muito motivante, uma dança junto com passos de step. Bem, né? Animado, que eu já vi. Bem animado, bem animado. Né, nós temos as lutas, que é jiu-jitsu e muay thai, e agora vai iniciar mais 3 modalidades. Né? Nós temos uma mini quadra, que vai iniciar um crossfit, que é o quê? Exercícios funcionais com bola. É muito interessante para quem quer um condicionamento físico, para quem quer um emagrecimento, né? Então também melhorar o seu, vamos dizer, a sua intimidade com a bola, né? De futebol. Vamos ter vôlei infantil e também o Funcional Kids, né? Então são modalidades que provavelmente no mês que vem agora a gente já vai iniciar, né, essas modalidades aí, com fé em Deus. É muito bom você ter esse leque de produto, porque eu vejo muita gente que não gosta de musculação, cara. Sim. Fala, vou pra academia pegar peso, não quero, tô de boa aqui. Qual que seria o seu produto que você indica para essa pessoa, esse empresário, por exemplo, que não gosta de musculação, que você pode oferecer para ele lá? Funcional. Funcional. Inclusive, a maioria do treinamento funcional na academia é comigo, né? Com você. Então, é uma atividade muito motivante, né? Que você não está sozinho. Porque na musculação, vamos dizer, é uma monotonia ali, né? É mais individual. É mais individual, então, exatamente. Então, assim, para quem não gosta, puta, é um saco, né? 3 séries de 10, 15, 20, não importa, mas assim, puta, né? Levantando peso. Agora, já o treinamento funcional, não, você faz com uma turma, né? Então, aquilo já te motiva. E tem o professor ali que vai estar te motivando, incentivando e passando todas as coordenadas do que você tem que fazer e fazer da maneira correta, né? Então, é uma aula mais motivante. Tem o Step Dance, que também é muito motivante, você já viu lá, você mesmo falou, né? E tem a aula de spinning, cara. Spinning para mim também é top demais, é uma aula com bike, né? O professor fica na frente ali, ditando o ritmo, porque a aula é ritmada, né? Tem que ser ritmada, então as pedaladas tem que ser no ritmo da música, né? E é uma aula de 30 minutos que, assim, quando você começa, quem nunca pedalou, né? A primeira semana é muito dolorido. Imagino. Você tenta subir, a perna dói, você tenta subir, a perna dói, mas depois de uma semana, você já está pedalando junto com aquela turma, e aí é algo muito motivante, que são 30 minutos de aula, né? Pauleira, onde você vai ter um alto gasto calórico, né? Não só para a questão do emagrecimento em si, mas também do condicionamento físico. Então, quem não gosta de musculação, tem essas opções aí. E o funcional para o empresário, às vezes o que ele quer é isso, né? Porque o nome do funcional, você me corrija se eu estiver errado, é justamente para a pessoa conseguir ter mais possibilidades com o corpo dela. Sim, sim, igual com certeza. A pessoa não quer, igual você comentou, não quer estética. A pessoa quer, cara, eu quero levantar sem sentir dor nas costas. Exato. Quero poder dar uma corridinha às vezes com meu neto, alguma coisa assim. É isso aí. Se for olhar para o empresário, esse é um grande produto, né? É um grande produto. Se a pessoa está buscando só isso, buscando essa questão de voltar para uma vida ativa. Exato, exato. Beleza, Luciano, eu entrei lá, cara, tô com você. Qual que é a maior dificuldade que você vê que o pessoal tem para manter esse quadro?
E ó, até que dica que você pode dar para a pessoa que começou agora, está empolgado com o assunto, para ela conseguir manter isso, ficar lá mais de 6 meses, por exemplo, mais de um ano? O que você pode falar para esse pessoal? Essa pessoa ela tem que ter, na verdade, o conselho, a dica que eu dou é tenha uma meta, né? Tenha uma meta, entendeu? Você precisa colocar uma meta, nem que for uma meta, de início uma meta pequena, vamos dizer aí, 2, 3 meses, então eu vou colocar a primeira meta, 3 meses. Então, em 3 meses eu vou ficar na academia só para me exercitar, para melhorar minha saúde e tal, ou melhorar também a minha estética, e depois eu coloco uma outra meta maior, porque depois que você passa ali, que a gente chama até dos 21 dias, né? Os 21 dias são cruciais. Eles falam que é bom para construir hábitos, Exatamente, né? Novos hábitos, né? Então, normalmente as pessoas desistem antes dos 21 dias. Quando eles passam dos 21 dias ali, 30 dias, então, constrói esse novo hábito que é, né, ir para a academia, se exercitar, e aí você consegue colocar uma meta maior, né? E aí sim, você começa a ver os resultados, e nada melhor do que você começar a ver resultado para empolgar, né? Sim. Então, a empolgação só vem quando você começa a ver os resultados, né? Então é por isso que às vezes a gente está não só na musculação, no funcional, falando, aumenta a carga, aumenta a intensidade, acelera, vamos para cima, exatamente, porque a gente sabe que você pode mais, a pessoa acha que não, mas a gente sabe que a pessoa consegue colocar mais carga, ter uma intensidade maior, né? E isso vai dar para ela futuramente, né, o benefício maior aí que ela está buscando, a maioria delas está buscando a estética, né? A estética, então, exatamente. E isso vem tudo ligado, você falou de ter meta, que eu anotei aqui, questão empresarial também, cara. Sim. A gente como empresa, se a gente não tiver meta, pode ser uma meta ambiciosa, igual, pode compartilhar com você a visão da nossa empresa, onde a gente quer chegar. A gente quer estar entre as 10 maiores empresas de contabilidade de Minas. Show. Essa é a nossa visão. Só que a meta lá em cima, beleza, pô, vamos quebrar um pouquinho. Isso. Tá, pra chegar lá eu preciso tá como? Igual a pessoa que quer perder 10 quilos, beleza. Que eu vejo muita gente que, como eu gosto desse mundo, me pergunta, pô, Pedro, esse mês eu comecei na academia, cara, emagreci só 3 quilos. Eu falei, só 3? Só 3. A pessoa me fala triste, eu fico assim, cara, ela não tem noção quanto que é pra quem já tá lá, é difícil fazer isso, cara. Ô Pedro, e sabe de uma coisa? A questão o problema das pessoas que elas focam muito no peso da balança, entendeu? Esses 3 quilos, ela tá falando para você que perdeu na balança, mas isso não quer dizer que ela emagreceu. E se ela perdeu 3 quilos de massa magra, ela emagreceu? Não. Tá perdendo a parte boa, né? Exatamente. Ou, vamos inverter, às vezes ela diminuiu ali, reduziu 3 quilos na balança, mas ela reduziu, se você for fazer uma reavaliação, reduziu 5 quilos em gordura corporal e aumentou 2 em massa magra. Olha que puta de um resultado. Fenomenal, né? Cara. Todo mundo queria ter, né, cara? Exatamente. Então isso é um resultado fantástico. Mas as pessoas, infelizmente, elas focam muito na balança. A balança não é sinônimo de resultado nenhum. Né? O Luciano já mandou a dica. Balança não é sinônimo de resultado nenhum. Não é. E, Luciano, vamos provocar esse pessoal que está assistindo a gente? Fala para sua câmera aqui, manda um desafio para eles fazerem logo depois que saírem desse podcast. Nem que seja, não, vai lá no Luciano, pessoal aqui da região, faz sua matrícula, mas faz um desafio para ele de mudança de hábito, para ele iniciar, tenta dar uma mexida com o psicológico do empresário para ele iniciar nesse mundo. Bom, mexer com o psicológico é fácil, né? Então, vamos lá. Bom, normalmente as pessoas que são aí empresários, né, têm família, né? Então, primeira coisa que vocês têm que fazer, normalmente tem família, tem filhos, né? Aí eu pergunto para vocês querem ver o filho de vocês casando? Vocês querem entrar na igreja com o filho de vocês? Né? E o aniversário de 15 anos da sua filha, será que você quer dançar a valsa com ela? Né? Então, muitas vezes, infelizmente, muitas pessoas não conseguem chegar, né? Isso é triste, duro do que eu estou falando, mas é a realidade. Mas é a realidade. E você só vai conseguir mudar esse quadro se você iniciar o quanto antes, né? Exercício físico, alimentação correta, né? Para que você construa, né? Uma vida de, vamos dizer assim, de benefício, uma vida saudável, né? E você prolongue a sua vida e você consiga fazer não só o que eu falei sobre os filhos, né? Mas poder viajar com a família, poder se divertir,
né? Então, muitos aí não podem viajar porque, assim, ou tá debilitado, com pressão alta, muito, né? Então, assim, não pode fazer uma caminhada que os batimentos já vêm aqui em cima, então, né? Podem até correr o risco de infartar, e muitos já infartaram, né? Infelizmente, hoje, com esse mundo, né, tecnológico, né, acelerado, então as pessoas estão infartando com a idade menor, cara. Isso é terrível. No meu tempo, né? Lá atrás, no tempo dos meus pais, então, quando você ouvia, né, falar assim, pessoa infartou, sei lá, 70, 80 anos, hoje não. 40 anos? 40 anos, cara. 40 anos. É justamente por causa disso. O estresse lá nas tampas, né? Normalmente, gordura visceral, né? Os homens, infelizmente, não se cuidam, né? Então, assim, uma gordura visceral muito alta. E essa gordura visceral, é a gordura mais prejudicial do nosso corpo, né? Então, ela vai soltando gorduras na circulação sanguínea e aí vai parando, sendo depositadas nas artérias, né? E vai obstruindo a passagem do sangue, vai pressão alta, aí vai lá e infarta, né? Então, pense nisso, né? E eu desafio vocês, talvez não nessa semana, mas quem sabe na próxima semana, entrar numa academia próximo da casa de vocês, né? Procurar um nutricionista para melhorar a questão da alimentação e pensem na família de vocês. Se vocês pensarem na família de vocês, não pensem em vocês não, porque talvez vocês não estejam pensando, porque se estivesse pensando não estaria nessa situação, né? Mas pensem na família de vocês, no bem-estar da família de vocês e comecem o quanto antes, nem que for por uma caminhada 2, 3 vezes por semana e depois melhor alimentação, que vocês já vão ver excelentes benefícios para vocês e a saúde de vocês também. Pegando o que o Luciano falou, eu conheço várias pessoas que morreriam pelos filhos. Imagino que o Luciano também é assim. Sim. Mas eu queria saber se você está disposto a viver por ele, né? Exatamente. Você conseguir fazer alguma coisa para conseguir acompanhar o futuro, ter uma vida longeva. E, cara, troca de papo interessantíssima. Agradeço pela sua participação. Pedro. Fala agora pro pessoal, qual que é a sua rede social? Onde que eles te encontram? Academia Luciano Vilar, @Academia Luciano Vilar. É lá a minha rede social, é lá que vocês vão me encontrar. Já procura no Instagram, já manda mensagem, manda direct. Luciano, semana que vem eu tô aí. Já pega o desafio que ele fez para você, já manda mensagem, vamos mudar de vida. A minha intenção com esse episódio é mostrar para você que eu sou uma pessoa que adora exercício físico. E eu vejo nitidamente o quanto que isso impacta no meu rendimento. Para eu conseguir ter minha empresa do jeito que ela está hoje, para eu conseguir melhorar ela, o exercício me ajuda. Com certeza. A gente tem que procurar o quê? Pessoas que podem ajudar a gente. Da mesma forma que o Luciano me procurou em um momento para a empresa dele, eu procurei ele para um momento para o meu CPF, deixar ele mais forte, deixar ele melhor. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostou, compartilha com aquela pessoa que fica falando assim, semana que vem eu começo. Eu não tenho, principalmente essa, eu não tenho tempo. Compartilha com ela. Mostra para ela que o tempo a gente cria. O Luciano explicou isso aí pra gente. E quem sabe, você não pode ser esse pontapé inicial para essa pessoa mudar de vida. Abraço, valeu!